Então, eu gosto de usar assim como referência o para quê, sabe? Tá. Para que eu faço isso? É uma pergunta que pode ajudar a encontrar sentido. Se eu consigo Tá. encontrar um para quê, eu estou no caminho de encontrar qual é o sentido daquela escolha. E às vezes não é um sofrimento, às vezes é uma escolha só, né? Mas eu consigo encontrar o sentido do sofrimento nessa pergunta: para quê? Né? Então, às vezes a gente costuma muito usar o porquê, né? E eu entendo que o porquê nos coloca num lugar de vítima. Tá. E aí nos tira do lugar de responsabilidade, que é até esse exemplo que você usou, né? Então, assim, quando eu vou perguntar para alguém, é pecado fazer isso? É certo fazer isso? É errado fazer isso? Eu estou me isentando da minha responsabilidade a respeito daquilo. Porque é como se eu pudesse dizer assim, não, é, o Leandro disse que eu podia fazer aquilo, mas o que os meus valores dizem sobre aquilo? O que os meus princípios dizem sobre aquilo. E aí, quando eu falo de valores, a gente está falando, né, dessa relação com princípios, mas a gente está falando também de valores como aquilo que é importante para mim, né? Que não necessariamente tem a ver com valor ético, mas são coisas importantes, são coisas imprescindíveis. Então, eu vou decidir onde eu vou morar. Eu vou morar num apartamento ou numa casa. Existem valores que não necessariamente são valores éticos e morais, mas existem valores que estão intrínsecos nessa decisão. Se eu moro em um apartamento ou numa casa. Senso de segurança. Eu vou morar num apartamento porque é num prédio, porque tem portaria, porque tem segurança. Então, existe um senso de segurança. Não, eu vou morar numa casa porque eu não quero vizinho em cima de mim, fazendo barulho, eu quero ter mais privacidade, porque apartamento, o som sai. Então, é um senso de privacidade, é um valor. Então, assim, mas quando eu delego para o outro, digo assim, eu posso fazer isso? O que é certo? É certo? É errado? Eu não estou norteando mais as minhas escolhas por esses valores. E aí, quando eu deixo de nortear as minhas escolhas pelos meus valores, eu não vou encontrar sentido. Porque eu estou Tá. fazendo a escolha do Leandro, eu não estou fazendo a minha escolha. Não sei se eu respondi ou Perfeito. fugi muito. Você trouxe uma frase que eu quero até repeti-la, né? Porque você falou que o porquê nos leva para um lugar de vítima e não de responsabilidade. Muito forte isso. É muito forte porque talvez é o que as pessoas tendem a perguntar frente à dor, frente à culpa, frente à morte. Inclusive, a religiosidade, né, que trabalha muito a partir da obra, daquilo que se faz, do sacrifício, da validação pelo esforço e tudo mais. E aí, uma hora que o sofrimento vem, é porque também você fez alguma coisa, né? Então, de alguma forma, você está merecendo aquele sofrimento e tudo mais. E aí você me Uhum. fala, olha, quando a gente fica perguntando o porquê, a gente está se colocando no lugar de vítima. Isso é um confronto, né? E não no lugar de responsabilidade. Aí você falou que a pergunta certa seria o para quê? É isso. Olha, eu acho que dizer que a pergunta certa é muito ousado da minha Tá, parte, mas é uma pergunta que eu gosto de usar, sabe? Na tá, minha prática, tanto na minha vida quanto na minha prática profissional, é uma pergunta que eu gosto de usar. Para quê? tá. Porque é uma pergunta que eu só consigo responder individualmente. Hum, Então, assim, diante da mesma situação, eu e você diante da mesma situação, o para quê de cada um de nós, ele vai ser diferente. Porque o para quê, ele tem a ver com a minha experiência de vida. Ele tem a ver com a minha religiosidade. Ele tem a ver com a forma como eu vivencio essa religiosidade. O tá. para quê, ele diz sobre um propósito. É assim que eu entendo, sabe? O porquê, ele diz apenas sobre uma finalidade. Agora, o Tá, para quê, ele diz sobre um propósito. Seja de sim. uma escolha, seja de um sofrimento, de uma situação. Então, eu acho que o propósito ele é muito individual. A finalidade, ela pode ser a mesma, mas o propósito, ele é individual.